Oi, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos encontrar uma forma de calcular o produto vetorial entre dois vetores conhecendo as suas componentes. Então, sejam V e W, dois vetores no R3. Nós podemos reescrevê-los como somas de múltiplos escalares dos vetores canônicos. Então, dessa forma, o vetor V fica V1 na direção de I, mais V2 na direção de J, mais V3 na direção de K. E o vetor W fica W1 na direção de I, mais W2 na direção de J, mais W3 na direção de K. O nosso objetivo é calcular o produto vetorial de V com W. Então, reescrevemos o vetor V vetorial, o vetor W. E agora, Pedro, o que a gente pode fazer? Então, é ótimo escrever desse jeito, porque a gente pode usar o fato do produto vetorial ele ser distributivo, né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar o V1i e fazer ele distributivo com cada uma das parcelas do outro lado, né? A mesma coisa a gente faz com os outros dois que estão aqui. Então, a gente Uhum. só vai ter que tomar um certo cuidado depois de verificar quanto que é o produto vetorial de um vetor canônico com o outro, né, Jane? Uhum. Então, vamos lá. Vou fazer de vermelho a distributividade do V1i. Então, vai ficar V1i vetorial W1i mais V1i vetorial W2J W2J, isso. e mais V1i vetorial W3K. Somado, vou fazer de verde agora, a distributividade aqui do V2. Então, Beleza. mais V2J vetorial W1i mais V2J vetorial W2J mais V2J vetorial com W3K Então, mais finalmente, a gente distribui o do V3K, né? V3K vetorial W1i mais V3K vetorial W2J e mais V3K vetorial W3K. Vamos Agora a ver. gente pode usar, Jane, o fato de que os escalares, eles passeiam no produto vetorial, né? A gente está cheio de escalares aqui, ó. Esses numerozinhos todos, que eram as entradas, as componentes do vetor, elas estão Uhum. todas, são escalares que a gente pode tirar, né? E deixar só os vetores multiplicando ali I vetorial J e por aí vai. De modo geral, a gente está aplicando essa propriedade. V vetorial alfa K, onde alfa é o número real, é a mesma coisa que alfa vezes V vetorial W. Então, o escalar a gente pode passar para fora. E, analogamente, se o escalar tivesse multiplicado pelo V, ele também poderia passar para fora, né? Seria o escalar vezes o resultado de V vetorial W. Então, a gente está usando essas duas propriedades agora. Então, vamos lá. Vamos reescrever essa parte vermelha. Então, vai ficar V1, W1, I vetorial I, mais V1, W2, W2, I vetorial J, mais V1, W3, I vetorial K. Parte de verde agora. Vai ficar V2, W1, J vetorial I, mais V2, W2, J vetorial J, mais V2, W3, J vetorial K. Somado com a parte preta aqui de baixo. V3, W1, K vetorial I, mais V3, W2, K vetorial J, mais V3, W3, K vetorial K.
Eu lembro que na aula passada a gente viu que I vetorial I é igual a J vetorial J, que é igual a K vetorial K, né, Pedro? Exatamente. Tudo isso, quando dois vetores são paralelos, que é o caso de vetores iguais, então o produto vetorial dá zero, dá o vetor Zero. nulo. Então já vamos sumir com eles da nossa fórmula. A gente viu também que I vetorial J, ele é igual a menos J vetorial I, ou J vetorial I é igual a menos I vetorial J, né? Então a gente Se, pode a agrupar. gente pode, inclusive, já até usar, se quiser, que aquele círculo, né, que a gente tem o I, o J e o K. Então a Uhum. gente tem que I vetorial J dá o K, né? K. Então aqui, olha, vai ficar V1W2 na direção de K, mais V2W1 na direção de menos K, né? Exatamente. Então, reescrevendo isso, fica V1, W2. V1W2K, Isso. mais, aí, em vez de colocar Menos, na né? direção de menos K, isso, mais V2W1 na direção de menos K. Isso. Aí coloca o K. Ótimo. A gente tem também que o, o próximo aí é I vetorial K. I vetorial K é menos J, né? Uhum. Então, vamos Então, procurar aqui, ó. vamos procurar o próximo. Tá aí embaixo, que é o K vetorial I, que é J. Uhum. Então, Então, vai ficar V3W1 menos V1W3. V3W1 Estou pegando menos isso, V1 menos V1W3. V3 na direção de J. J. Uhum. E o E, que sobrou? e J finalmente, vetorial K, né? J vetorial K é I, né? E, então vai ficar V2W3 menos V3W2. Exatamente. K vetorial J é menos I. Ótimo. Isso ficou Vamos, muito bom, hein? vamos colocar aqui na linguagem de vetores, né? Isso aqui como um vetor, ele é igual um número na direção de I, né? Que é a primeira componente. Então vem esse cara primeiro, né? Uhum. Mais um número na direção de J e um número na direção de K. Ó, aqui Isso. parece que só tem uma setinha sobrando. Ah. E é exatamente o resultado que está enunciado no Teorema 1, né? Que o produto vetorial de V com W, conhecidas componentes de V e W, é obtido dessa forma. Tem alguma forma mais fácil, Pedro? Eu ainda estou achando um pouquinho decoreba, assim, não vou Ai, tá, lembrar. seria muito difícil lembrar isso, né? O que que a gente pode fazer? Existe uma estratégia que é a gente constrói um determinante, mas um determinante especial, só simbólico mesmo. A gente está fazendo é V vetorial W, né? Como que a Uhum, gente pode construir? Eu vou colocar entre aspas esse determinante, que a gente coloca na primeira linha, a gente coloca os vetores I, J e K. Aí aqui na segunda linha, a gente coloca as componentes do vetor V, que é o V1, o V2 e o V3. Na terceira linha, a gente coloca as componentes do W, uhum. W1, W2 e W3. Então, se a gente calcula esse determinante aqui, então, usando a primeira linha, observa o que que Ah, acontece. desenvolvimento de cofatores na primeira linha. A gente tem que Exatamente. atribuir os sinais, né? Exatamente. Então, se a gente faz esse desenvolvimento, aí corta aqui linha e coluna, aí vai ficar V2 vezes W3 menos V3 W2. É o determinante, viu, pessoal, dessa matriz menorzinho, na Exatamente, o sinal é direção de I. positivo na direção de I. Tem Uhum. que multiplicar pelo termo também, né? Tá, agora a gente corta o do J, então fica assim.
Então vai sobrar o V1W3, o Menos o V3W1. V1W3 menos o V3W1. Mas Na tem que tomar cuidado, né? É na direção aqui de menos J, porque tem um menos J. sinal, né? Uhum, Então, menos J e, por último, mais na direção de cá. Corta, uhum. corta aqui, aí vai ficar V1W2 menos, V1W2 menos menos V2W1. V2W1 na direção de cá. Deixa eu ganhar um espacinho na direção de cá. Então, esse vetor obtido através desse determinante simbólico é exatamente aquele que a gente tinha encontrado, né? Segundo o teorema. Então, é uma forma simples da gente conseguir visualmente calcular o produto vetorial. E uma coisa que eu acho legal, Pedro, de associar aqui ao produto vetorial, é que a gente sabe que quando a gente troca duas linhas de uma matriz, o determinante dela é alterado por -1. E aqui, olha, Exatamente. interpretando o produto vetorial, se a gente trocar duas linhas as duas últimas linhas dessa matriz, a gente calcula, na verdade, W vetorial V, né? Então, a ordem Exatamente. importa, que coincide com W vetorial V, que coincide com menos V vetorial W. Uma coisa que é importante tomar cuidado é que eu coloquei entre aspas que esse determinante ele é só simbólico, porque determinante a gente faz só com números. E aí na primeira linha a gente está com os vetores canônicos. Então, a princípio, isso não deveria, né, ser um determinante certo, né? Mas a gente, por um momento, a gente esquece que eles são vetores, faz a conta e depois a gente lembra. Então é só uma forma de lembrar, tá? Essa Uhum, estratégia aqui. ok. Aí esse resultado está simbolizado, né, nesse quadrinho. Exatamente. Esse resultado, se a gente perceber, essa primeira entrada aqui, ela é a mesma coisa, olha, que o determinante dessa matriz aí, V2W3 menos V3W2. Uhum, A segunda, a mesma coisa. A gente tem essa parte aqui, é o determinante dessa matriz que está aí embaixo, e por último do K. Também a gente consegue obter pensando nesses determinantes. Essas matrizes, só para ficar bem claro como que a gente obteve, é só, por exemplo, a primeira entrada é só porque cortou aqui e aqui. É essa matriz que sobrou aqui. A outra é quando a gente corta o J, a coluna do J, então sobra V1, W1 e V3, W3. Então é a mesma coisa, é só um outro jeito de lembrar a mesma coisa, né? E a uhum. terceira é essa daqui. Então, vamos fazer contas? Vamos calcular logo, porque a gente sabe até então, até esse resultado, a gente só sabia calcular dos vetores canônicos, né? É, Agora que a gente vai ganhar novos ares. então, esse exemplo foi retirado do material escrito, viu, pessoal? Então, ele pediu para calcular V vetorial W e, para esses vetores dados. Então, vamos lá. V vetorial W. Eu sempre vou utilizar essa forma do determinante. Então, primeira linha, os vetores canônicos, nessa ordem, I, J, K. Segunda linha, as componentes do vetor V, 2, -1 e 3. Terceira linha, as componentes do vetor W, 1, 4, 5. 4 e 5. Então, pelo desenvolvimento de cofatores na primeira linha, Jane, oi, só pode usar outra linha? Como que funciona? Pode usar pode, qualquer pode coluna? sim. Eu prefiro usar na primeira linha porque o resultado já cai direto. O I e o J e o K já ficam isolados, Uhum, ok? A gente beleza. atribui sinais, mais, menos, mais. Então, vamos lá. Na direção de I, de mais I, então tira a linha e a coluna, né? Então sobrou esse Sim, determinante. -5 com -12. isso. -17, né? Menos 7 na direção do mais I. Ok. Na direção de menos J, vou colocar um menos aqui, tá? Para a gente lembrar. Então, a gente vai tirar a linha e a coluna do J. Então, vai ser 2 vezes 5 menos 3 10. vezes 1.
10 menos 3, 7. 7. Então, é 7 na direção do menos J. Por fim, na direção do mais K, então tira a linha e a coluna do K. Então, vai sobrar 8 menos 1. Então, 8 mais 1, 9. Ou podemos escrever menos 17, menos 7 e 9. Esse é o vetor V vetorial dado. Nesse próximo exemplo, está pedindo para determinar a área do paralelogramo formado por esses vetores V e W. O que que acontece? A gente viu, quando a gente falou da noção geométrica do produto vetorial, que a norma do produto vetorial é a área do paralelogramo formado entre esses vetores, né? Então, basta a gente calcular o produto vetorial aqui dos dois vetores e depois calcular a norma do resultado, que a gente acha a área do paralelogramo, né? Então, a gente tem que a área do paralelogramo é igual à norma do V vec W. É isso que a gente vai usar. Então, vamos calcular quem que é V vec W. Então, vou usar a mesma estratégia. I, J e K. Vamos colocar o V. Ele é 1, 2 e 3. 4, 5 e 6 é o W. Expansão na primeira linha. Então vai ficar. Se a gente corta aqui a primeira e a segunda, aí fica 12 menos 15, que é menos 3, Menos né? 3. Então, deixa eu apagar aqui. Menos 3 na direção de I. Aí agora corto do J. Então fica 6 menos 12, que é menos Menos 6. 6. Mas tem que lembrar que tem esse sinalzinho aqui também, né? É na direção de menos J que a gente coloca. E por último, o do K. A gente tem 5 menos 8, que dá Menos menos 3. 3. Então, mais menos 3K. Então, colocando em formato de vetor, a gente tem menos 3, 6 positivo e menos 3. Aí agora falta só calcular a norma desse vetor. Esse é o produto vetorial. Agora a norma dele, a gente tem que é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 6 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Então fica raiz de 9 mais 36 mais 9. Então deu raiz de 54 unidades de área. Ixi, a gente só aprendeu a calcular a área de um paralelogramo, mas nesse exercício está pedindo a área de um triângulo. Vamos Ah, não, tentar. tá fácil. A gente constrói os vetores, a gente forma um paralelogramo a partir deles, calcula a área do paralelogramo usando o produto vetorial e divide por 2, que é a sua área do triângulo. Ah, Isso. total, Então hein? vamos lá. A gente fixa um ponto, nesse caso eu fixei o ponto A, e a partir deles vamos traçar os outros vetores. Então, AB e AC. Eu poderia ter fixado o ponto B, traçado os vetores BA e BC, tanto faz, tá? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem os vetores AB e AC. Quais são os componentes do vetor AB? Lembrando, são as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então, 0, 4, 3 menos 3, 2, 0. Então, 0 menos 3, 4 menos 2 e 3 menos 0. As componentes do vetor AC. C menos A. Então, vai ser Uhum. 1, 0, 2 menos 3, 2 e 0. Então, 1 menos 3, 0 menos 2 e 2 menos 0. Ok, então Fechou. agora nós conhecemos os vetores que determinam um paralelogramo. Olha só, aqui se eu traçar o vetor AC e um representante aqui do vetor AB, a gente tem paralelogramo. A gente sabe que a área desse paralelogramo inteiro é a norma de AB vetorial AC. E
como a gente pode ver, o triângulo de vértices AB e C é exatamente a metade. A área dele é exatamente a metade da área do paralelogramo. Então, a área do triângulo vai ser a metade da área do paralelogramo, que é dado por AB vetorial AC. Então, vamos calcular primeiro AB vetorial AC. Determinante I, J, K. As componentes do vetor AB, menos Menos 3, 3, 2 e 2 e 3. 3. As componentes do vetor AC. Então, vamos lá. Na direção do vetor I, a gente tira a linha e a coluna do vetor I e calculamos o determinante. Então, vai ser 4 mais 6. Então, dá 10. Na direção de menos J, então a gente tira a linha e a coluna do J. Então, vai ficar menos 6 com mais 6. Então, dá 0, menos 0, né? Aham, sim. E na direção de K, tira a linha e a coluna de K. Então, vai ficar 6 mais 4, 10. Então, o vetor AB vetorial AC é 10, 0 e 10. Mas o que a gente quer calcular é a área do triângulo. Então, ele vai ser a metade da norma desse vetor. A norma desse vetor vai ser 100 mais 0 mais 100. Então, raiz de 200. 200 é 2 vezes 100. Então, a raiz de 100 é 10. Então, vai ficar 10 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a área desse triângulo vai ser 5 raiz de 2 unidades de área.